sou Cris Amarante, arqueóloga, e hoje eu estou aqui na cidade de Braga, em Portugal. Braga é uma cidade que já existe desde o período pré-histórico, desde o Neolítico, e estou amando a cidade, claro. Estou na lateral da Igreja da Sé de Braga, que é muito conhecida, mas eu decidi que para este vídeo nós vamos falar de arqueologia. Por que Braga tem este nome? Existiam uns povos que viviam aqui no período Neolítico e que eles eram chamados de brácaros. Mais pra frente, esses povos eram aparentados dos povos celtas, mas aqui nessa região se chamavam brácaros. No início do Império Romano, o imperador César Augusto decidiu mudar o nome da cidade de Brácaro para Brácara Augusta. E Brácara se tornou, no início do Império Romano, em um grande centro comercial e praticamente nessa parte do litoral, onde hoje é Portugal, e uma parte da Espanha, indo até mais para o sul de Portugal, Brácara era uma das principais cidades, centro comercial, administrativo. Então imagina o que é estar em uma cidade que tem várias camadas, uma por cima da outra, porque existiram e existem ocupações desde o período pré-histórico, passando pelo período romano, passando pelo medieval e depois renascimento, período moderno, até a idade contemporânea. E vamos acompanhar, claro, te convido. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e também já vai aí dando seu like nesse vídeo e vamos conhecer o Museu de Arqueologia aqui de Braga. Sino da Igreja da Sé de Braga, especialmente para você. Para chegar ao museu, nós vamos percorrer um caminho aqui. Você vai comigo. A sombra. E vamos seguir um mapinha aqui da cidade. O Google Maps me diz que eu estou a 6 minutos do Museu de Arqueologia. E então, vamos juntos caminhando, vamos conhecer o Museu de Arqueologia de Braga. Estou muito curiosa porque os portugueses me falaram bastante desse museu e eu já estou encantada com a cidade de Braga. É linda, as ruas, as casas, as igrejas antigas e encantador, maravilhoso, lindo. E agora acredito que o museu deve ser também maravilhoso. Bora? Oh, eu achei! Museu de Arqueologia Dom Diogo de Souza, que foi um padre que na Idade Média começou a organizar esse acervo de arqueologia que deu a origem ao que hoje é o museu que ganhou seu nome. E tem uma frase na entrada do museu que diz: de passagem, venha de novo ver o futuro que demos ao passado. Então vamos lá ver o futuro que os habitantes de Braga e os portugueses deram ao passado aqui no Museu Dom Diogo de Souza. Chegando, subindo as escadas para entrar no museu. Surpresa! O que nos aguarda? No interior do museu. E ele começa a exposição pela parte da pré-história. Então nós vamos ver alguns artefatos da pré-história, depois vai para o período romano e depois tem artefatos do medieval e no final tem uma surpresinha que eu tô super curiosa e é surpresa para mim também, e vocês vão ver, continuam me acompanhando aí na exposição. Nesta parte nós temos alguns instrumentos de pedra lascada e nisso tem algo da arqueologia que me encanta muito, que é a questão da universalidade.
Então, embora estejamos em Portugal, do outro lado do mundo, nós temos artefatos muito semelhantes aos encontrados no Brasil também, embora em períodos pré-históricos diferentes, mas os materiais são bastante parecidos, que são chopes, raspadores, são instrumentos de pedra utilizados para processar a carne, para cortar a carne, porque são artefatos feitos por povos que eram caçadores ou caçadores-coletores, né? Coletavam sementes e plantas para comer e frutos, e esses instrumentos de pedra eram usados no processamento desses alimentos. Então, isso é universal, embora as características sejam um pouco diferentes, mas todos os povos da pré-história produziram esse tipo de material. E tipo de estátua também era feita na pré-história, na Idade do Ferro, e a gente vê que elas são bastante elaboradas, já do finalzinho da Idade do Ferro, então final da pré-história, início da romanização aqui na Europa, e a gente tem aí guerreiro com escudo? Pode ser. Arqueologia é ciência, mas usar a imaginação de vez em quando também é bom. Afinal de contas, nem todas as informações estão aí. Claro que, guardadas as devidas proporções, digamos assim, não é arte para se criar qualquer coisa, mas algumas ideias sobre as coisas devem ser inferidas. E nós temos as cerâmicas e os objetos polidos produzidos pelos povos agricultores aqui da Europa. No Brasil nós também temos semelhanças, temos cerâmicas, embora com características diferentes, e machados polidos, alguns de características semelhantes e outros diferentes, mas bem próprio aí desse período que o homem vai deixando de ser mais caçador e coletor e vai vivendo em grandes grupos e precisa armazenar seu alimento e passa a polir mais a pedra, então os machados são polidos, não mais tão lascados, ainda se usam as lascas, mas há aí uma transição do tipo de produção do material. Estou gostando bastante do Museu de Arqueologia, ele é bastante didático. E aqui eu tenho comigo um instrumento ou a forma como eram polidos os instrumentos de pedra polida. Então, uma pedra menor era esfregada em outra de base e geralmente se colocava um pouquinho de areia e água, então se criava uma lixa natural e ia se esfregando essa peça de cima na de baixo até ter aquele acabamento polido dos machados polidos que a gente vê. E eu gostei muito assim de ver, porque às vezes a gente explica esse processo para as pessoas, mas não tem a imagem. E aqui a gente tem uma imagem, tá muito didática, muito bom, gostei. Assim que se fazem as pedras polidas. A Idade do Ferro, que é o final da pré-história, tem esse nome. É quando o homem vai aprendendo a manusear os ferros e vai diminuindo a produção de artefatos e ferramentas com pedra que a princípio era lascada, depois polida, e começa a criar as peças em ferro, aprende a fazer a fundição do ferro. Então aqui a gente tem coisas feitas em metal, né, em ouro, e tem também um capacete, um elmo de um guerreiro feito em bronze e outras tantas peças utilitárias como facas e essas coisas que hoje tão comumente usamos na cozinha, a ponto de nem ter ideia de como será que se usava uma faca de pedra, digamos assim, numa linguagem bem popular. E temos aqui no museu à mostra esses primeiros instrumentos feitos em ferro do final da pré-história ou Idade do Ferro. Sendo Cris sentadinha no chão do museu. No final da pré-história, então, se começam os grandes impérios, e aqui na Europa tem o Império Romano.
E as características das peças, dos artefatos, já são bastante diferentes dos artefatos produzidos na pré-história. Então a gente já tem as ânforas, já tem uma cerâmica feita com uma pasta, uma mistura diferente, uma queima, então os fornos melhores produzindo uma queima mais elaborada do que dos artefatos feitos na pré-história. Então agora nós vamos assistir nessa sala um pouquinho desses artefatos. Aqui atrás de mim, as ânforas, que eram utilizadas para carregar toda sorte de líquidos, azeites, vinhos. Nos navios, elas viajavam de navio, o fundo delas assim é como um cone, né? Porque eram feitas umas pranchas de madeira com os furos e elas se encaixavam ali, porque imagina que o navio balança e como que se fixam as peças no navio enquanto ele balança. Então esse sistema assim do fundo em bico era muito para que elas ficassem presas e fossem transportadas do norte da África, lá no Egito, para cá, e daqui para o Egito, e daqui dessa região para, né, que hoje é Portugal, Espanha, para a região que hoje é a Itália, a Grécia, mas que naquela época, lá no finalzinho, idade logo depois que Cristo nasceu, era um período em que existia navegação entre esses povos, mas a princípio todos eram romanos, todos faziam parte do Império Romano, que era gigantesco e ocupava praticamente a Europa toda que a gente conhece atualmente. Como eu falei do comércio, eram feitas compras e vendas com moedas. Aqui atrás de mim tem um quadro de moedas e que elas são encontradas até hoje e que eram feitas no período do Império Romano, que de certa forma já existiam a utilização das moedas por alguns povos, mas os romanos foram, pelo menos na Europa, os gregos, né? Primeiro, depois dos romanos, os grandes difusores, divulgadores da compra e venda usando a moeda. Estamos em uma sala, na parte de baixo do museu, e nós podemos ver aqui algumas colunas com inscrições. É bastante comum isso no Império Romano, e aqui na cidade de Braga, conforme vamos caminhando, vemos algumas rochas das igrejas com inscrições do período romano, e são várias escritas em latim, e algumas têm placas com explicações sobre o que elas significam. E no museu tem algumas dessas colunas e algumas dessas peças em exposição, e é uma característica bastante interessante do Império Romano isso, as inscrições nas paredes, nas colunas. Realmente um uso bastante difundido da escrita, né? Porque essa é a diferença do período pré-histórico para o período histórico, segundo a divisão aí da história oficial, que a escrita marca uma diferença em tudo, não só nos artefatos, como na forma de pensar e se comunicar e registrar. Uma outra forma de registrar o que se pensa em forma de códigos para que outras pessoas compreendam e para que a informação chegue mais longe. Imagina, surgem as cartas nesse período. Roma era um império cheio de estradas e os carteiros percorriam essas estradas levando as informações, e isso era possível graças à escrita. Então a escrita é muito presente no Império Romano. Eu falei que no final do vídeo ia ter uma surpresinha, que era uma surpresa até para mim, e são os mosaicos romanos encontrados in situ aqui embaixo do Museu Dom Diogo Souza. Esses mosaicos estão no lugar original e eles foram musealizados, e aí são um pedacinho
do chão que alguns romanos há 2000 anos atrás passaram por aqui e pisaram. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Veja as imagens no nosso Instagram, Arca Alternativa da cidade de Braga e do Museu Dom Diogo Souza aqui em Braga, do Museu Arqueológico. Também nos acompanhe na nossa página no Facebook. Deixe os seus comentários, eu respondo todos com muito carinho. Se inscreve aqui no nosso canal, dá seu like no vídeo. E até a próxima!